galera maravilhosa! Vamos agora de correção da folha de concordância. O material já está aqui na minha mão. Espero que você tenha paciência com essa matéria, que você não desista dela. Por quê? Ela não é uma matéria difícil, só que ela é uma matéria extensa. Um pouco mais extensa que o normal para as matérias que a gente viu até hoje. Porém, é uma matéria muito importante, questões isoladas. Você dominar a concordância verbal e nominal também te ajuda muito a evoluir na redação, na construção textual, na vida, né, na língua portuguesa. Então, vá com tudo, grife bastante, risca bastante essa folha aí para a gente arrebentar. Acompanhe na tela. Questão número 1. Assinale a alternativa que não apresenta falha na concordância. Deixa eu habilitar essa canetinha aqui, para vocês acompanhando a leitura comigo. Então, qual dessas frases aqui não apresenta um problema, né? Não falhou em relação à concordância? Letra A. Ainda que sobre menos coisas para nós, ainda que sobre menos coisas para nós, devemos ir. Então, essa construção aqui não pode acontecer, né? Essa flexão não existe, a palavra é sempre menos. Não precisa observar, não precisa ver concordância com quem está do lado. Então, falhou aí. As peças não eram bastante para a montagem do veículo. Como esse bastante aqui é sinônimo de suficiente, ele tem que concordar com o substantivo que ele caracteriza. No caso, peças não eram bastantes. Depois, C, os formulários estão conforme solicitário, anexo também não. Aqui, ó, anexo, adjetivo, concorda com substantivo ao qual se refere. Então, se são os formulários no plural, aqui deveria ser anexos, no plural também. Letra D, neste contexto de provas em que vocês se encontram, está proibida a tentativa de cola. Esse deu tudo certo, não falhou. Número 1, gabarito letra D. Número 2, leia. Vamos lá, ele quer um erro de concordância nominal na descrição de uma das cachorras, então a gente vai procurar isso aí. São 4 cachorras muito amáveis, cada qual com suas peculiaridades. Rose é uma cachorrinha arteira e serelepe, com seu pelo e unhas pretas. Cissa é pacata e sorrateira, sempre atenta com seus olhos e orelhas amarelos. Tudo bem? Vilma, por sua vez, apresenta bastante habilidades para vigiar a casa, já achamos, né? O problema está aqui na Vilma. Ela apresenta bastantes habilidades, porque esse bastante é pronome indefinido, ele acompanha o substantivo. Na dúvida, troca pelo muito. Ó. Vilma, por sua vez, apresenta muitas habilidades. O muito iria para o plural, então o bastante tem que ir também. Então, a cachorrinha que está mal descrita é a Vilma. Depois, número 3. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Vejamos. Letra A. No Jardim Encantado de Branca de Neve havia perfumado lírio e rosa. Então, você sabe que quando o adjetivo vem antes, caso ele não seja predicativo, ele vai ter que concordar com a palavra que está mais perto. Por isso que aqui a gente tem perfumado concordando com lírio. Ok. B. No Jardim Encantado de Branca de Neve havia rosa e lírio perfumados. Quando ele vem em pós-posto, ele pode concordar com quem está mais perto ou com os dois. Então, tudo bem também, que concordou com os dois. C. No Jardim Encantado de Branca de Neve havia perfumados lírio e rosa. Aí babou, né? Não pode jogar esse pro plural, porque ele está anteposto e a palavra que vem ao lado é masculina no singular. Letra D. No Jardim Encantado de Branca de Neve havia lírio e rosa perfumada. Tudo bem, concordando com o mais próximo. A única impossível aqui, inaceitável, é a letra C. 4. Assinale o erro de concordância nominal. Vamos ver aqui. Letra A. Já era 12:30 quando ela percebeu meio desconfiada a presença de alguém. Tudo bem, 12:30. Ela percebeu meio desconfiada, que é o advérbio de intensidade, mais ou menos desconfiada, né? Tudo bem, letra A, passou. B. As responsáveis pelo projeto afirmaram que ficaram muito obrigadas à comunidade. Tranquilo. Apesar de não ser muito natural, né? A gente tem a flexão aqui do obrigado e do obrigada para o feminino e tem para o plural também. Elas ficaram obrigadas, significa agradecidas, né? C. Foram precisas muitas horas de trabalho para concluir o relatório. Tranquilo, ó, botando na ordem. Muitas horas de trabalho foram precisas. Feminino, plural, feminino, plural.
Letra D, a porta estava toda aberta quando a secretária, ainda meia confusa, chegou. Meia confusa não dá, porque ela não chegou só metade, né? Ela chegou inteira e estava um pouco confusa. Sempre que você substitui o meio por um pouco, mais ou menos, aí ele é advérbio, ele fica no masculino e no singular. Letra D, o gaba, que tá errado. 5. As alternativas que seguem são trechos modificados da Carta de Machado de Assis, e em apenas um deles manteve-se a concordância verbal de acordo com a norma padrão da língua. Quer dizer, qual é aquele que ficou direitinho? Letra A. Chegaram-lhe minha grande desgraça e minha solidão. Tranquilo, né? Minha grande desgraça e minha solidão chegaram a alguém. De boa. Letra B. Eu não deixaria que os outros me consolassem, que o sujeito é outros no plural, então tinha que ser me consolassem. Notem-se que as tristezas não me são enfadonhas. Aqui nós teríamos, na letra C, note-se, né? Note-se isso. Não há necessidade desse verbo aqui no plural, porque a gente tem uma oração, um sujeito oracional, vamos dizer assim, que vai completar no singular ali o verbo, né? Aquele, como aluga-se casas e alugam-se casas. No caso, quando você tem um sujeito aqui, casa no singular, é aluga. Quando você tem casas no plural, é alugam-se. Então, aqui o sujeito é singular, que você vai substituir pelo isso. Então, aqui tinha que ficar no singular também. E letra D, eu lhe direi os temas que nos convém. Como é plural, esse convém aqui tinha que estar com acento circunflexo, que ele é um derivado do verbo vir, né? Então, só a letra A mesmo que tá bonitinha. Número 6. Assinale a frase correta quanto à concordância verbal. Letra A. Roberto Gomes Bolanhos foi velado no estádio Azteca, onde foi montado 2 telões com a imagem do comediante. Então, aqui 2 telões foram montados, né? Tive um problema sim. B. Se não houverem problemas mais sérios, o transporte de mercadoria será feito ainda hoje. Você sabe que verbo haver com sentido de existir é um verbo impessoal e tem que ficar no singular. Letra C. A maioria das pessoas não concordou com a explanação apresentada pelo palestrante. Tudo bem. Aqui a maioria das pessoas não concordou. E se fosse não concordaram, estava certo também, né, gente? Não concordou, está concordando com a maioria. Se fosse concordaram, estava concordando com pessoas e estava lindo também. Letra D, só para confirmar. Computadores, mesas, armários, tudo nesta sala estavam... Tudo nesta sala estava. Quando eu tenho palavra resumitiva, o verbo concorda com ela. Então, ficou letra C mesmo. A única que está certinha. Questão 7. Das frases a seguir, a única inteiramente de acordo com as regras de concordância verbal é... Letra A. A rede de coleta e de tratamento de esgoto possui tubulações mais estreitas. Então, o núcleo do sujeito aqui é rede. Então, a rede possui. Tá errado. Letra B. Na sala de aula, haviam inúmeros quadros. Mais uma vez. Haver com sentido de existir. Tem que estar no singular. C. Ocorreram, naquele mesmo ano, acontecimentos extraordinários. Essa é direitinho, né? Colocando na ordem. Acontecimentos extraordinários ocorreram naquele mesmo ano. Letra B. Podem trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidado com o ambiente. Então, a falta é o núcleo, singular. Então, a falta de cuidado com o ambiente pode trazer. Letra E. O técnico e o presidente da empresa chegou muito cedo ao local do acidente. Quer dizer, o técnico e o presidente são 2 pessoas. Se fosse assim, ó, o técnico e presidente seria uma pessoa só, né? Aí tudo bem. Mas como é o técnico e o presidente, são 2. Então aqui não é chegou, é chegaram. Letra C, só marcar. Número 8. Qual dos verbos mencionados abaixo está com a concordância correta no texto? Vamos ver. O uirapuru é um belo pássaro. Conta-se que, quando ele canta, as demais aves da floresta se põem em silêncio. Esse põe aqui tinha que ser com M. Assim, ó. Elas se põem, porque está no plural, em silêncio para apreciá-lo, pois é um momento em que se ouve
Gorjeios, aqui, ó. Verbo transitivo direto, mais partícula C. Voz passiva. Então, o sujeito é gorjeios incomparáveis. Sujeito no plural, esse verbo tinha que estar no plural também. Ouvem. Que encanta qualquer apreciador. Então, os gorjeios encantam. Plural. Qualquer apreciador de uma boa melodia. Então, encantam não, ouve não e põe não. Só o canta, que é ele canta. Está certo. O resto está errado. 9. Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância verbal. Vamos lá, letra A. Tu e ela não participarão do novo projeto de leitura da rede municipal. E embaixo, tu e ela não participareis do novo projeto. Então, assim, parece que uma tem que eliminar a outra, né? Mas não, as duas são aceitáveis. Geralmente, a gente usa a menor pessoa. O ideal seria essa aqui, ó. Não participareis. Mas é mega aceitável a gente colocar na terceira pessoa também. Tu e ela, vocês, né? Vocês não participarão. Ou vós não participareis. Os dois são aceitáveis. C. Alunos, pais e professores. Ninguém desistirá do novo projeto de leitura. Ok. Palavra resumitiva, o verbo concorda com ela. Letra D. Poucos recursos, falta de interesse, nada os farão desistir. Então, aqui deveria concordar com a palavra resumitiva também. Nada os fará desistir do projeto. Tá errada a letra D. Número 10. Alternativa em que a forma verbal destacada está errada quanto à concordância verbal. Letra A. Devem fazer uns 8 anos que eu não vejo meus irmãos. Tá aqui já. Porque o verbo fazer, assim como o verbo haver, ser, estar, fazer e haver indicando tempo, eles são impessoais, eles ficam no singular. Sendo que o haver e o fazer indicam tempo passado, né? E ele fica no singular e quem estiver do lado dele tem que ficar no singular também. Então, deve fazer uns 8 anos que eu não vejo meus irmãos. Já pode marcar que essa está errada. Conferindo o resto. Um grupo de mulheres agitadas e agressivas chegou, tudo bem, porque o núcleo é um grupo. O amor e a paixão inundavam a minha alma, tudo bem, porque amor e paixão entram como sinônimos aqui. Paulo ou Cláudio ocupará a única vaga, tudo bem no singular, porque ou é o Paulo ou é o Cláudio, né? Esse ou é excludente, então o verbo fica no singular mesmo. Show de bola, letra A. Número 11. Ao substituir-se um fato por fatos em existe um fato na psicologia, psiquiatria, forense, que é 100% de certeza. Então, em vez de ser existe um fato, vai ficar existem uns fatos. Não, melhor, vai substituir um fato por fatos, né? Então, existem fatos na psicologia. Preserva-se a concordância verbal com a seguinte construção. Deve existir fatos? Não, porque o existir é um verbo normal, ele tem que concordar com o sujeito. Deve haver fatos? Funciona. Porque haver com o sentido de existir, porém ele não falou nada de trocar o verbo existir, né? Ele queria substituir só o fato. Então, segura. Devem existirem fatos? Não dá. Ou um ou outro no plural, os dois não. Deve haverem fatos? Não, o verbo haver não vai para o plural. Devem haver fatos? Não também, porque o verbo haver fica no singular e quem estiver do lado também. Nesse panorama, só restou a letra B mesmo, porque ainda que não tenha falado sobre isso, né? Todas as outras são inaceitáveis. Vou marcar a letra D, legitimadíssima. E como o significado é o mesmo, não tem problema, né? Se tivesse o devem existir, seria o ideal, seria o gabarito. Número 12. Observando as grandes migrações da América Latina, fica evidente que pontinho, pontinho, apesar de todos, pontinho, pontinho. Assinale a alternativa cujas informações preenchem correta respectivamente quando abaixo. Ok, vamos ver. Fica evidente que ainda está presente a discriminação e a falta de solidariedade. Apesar de todos ser herdeiro dos mesmos, não. Então, aqui, ó. Ainda estão presentes, deixa eu voltar com a caneta. Ainda estão presentes, porque o sujeito é composto. E depois, apesar de todos serem, né? Ou sermos também, não tem problema. Mas tem que estar no plural isso aí. Então, vamos lá. Letra B, a discriminação e a falta de solidariedade ainda estão presentes? Não, ainda estão presentes.
Letra C, a discriminação e a falta de solidariedade ainda estão presentes, ok? Apesar de todos sermos herdeiros dos mesmos processos colonizadores, essa tá bonitinha. D, a discriminação e a falta de solidariedade ainda está presente, apesar de sermos sermos herdeiros. Aqui até poderia, né? Porque o verbo veio depois, ele poderia até concordar só com o último e tal, mas sermos herdeiro não dá. Sermos herdeiros, gabarito letra C. 13. Depois que se tinha fartado de ouro... peraí. Deixa eu ver aqui primeiro o que é que ele vai perguntar. Mantendo-se a correção verbal na primeira fase do texto, substituição de depois que, por caso, acarreta as seguintes mudanças de formas verbais. Então, em vez de depois que se tinha fartado de ouro, vai ser caso, que né, vai entrar com aquela noção de possibilidade, de hipótese. Então, caso fartasse, caso fartara, a gente já pode eliminar o fartara, o teria fartado, que é de futuro, e vamos ficar com o tenha fartado, tivesse fartado e o fartasse. Então, caso pontinho de ouro, o mundo terá fome. Não, então, olha só. Caso fartasse de ouro, o mundo terá fome. Já não funciona. Aqui já saiu a questão da hipótese também. Aqui também. Provavelmente o gabarito é letra E. Vamos ver. Caso tivesse fartado de ouro, o mundo teria fome de açúcar, mas o açúcar consumiria escravos. Linda. Letra E mesmo. Todos aqui, ó, tivesse fartado hipótese, teria hipótese, consumiria, hipótese, possibilidade. Todo mundo em harmonia. 14. A respeito da concordância verbal, é correto afirmar que, letra A, vamos juntos, virar minha página aqui, em aquisição de novas obras, devem trazer benefícios a todos. Então, o núcleo é aquisição, singular. Então, a aquisição deve trazer. A concordância está correta? Não. Existe atualmente no Brasil cerca de 60 museus. A concordância está correta? Não. Existem 60 museus no Brasil. Não. C. Na frase, hão de se garantir as condições necessárias à conservação das obras de arte. O verbo haver deveria estar no singular, uma vez que é impessoal. Está errado. A frase está certa. Esse hão não é de haver, é uma estima, né? Eu desejo que se garantam, elas devem se garantir. Então, a frase está certa. A afirmação sobre a frase está errada. D. Acredita-se que 20% da população frequentem ambientes culturais. A concordância está correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento nominal. Então, acredita-se que 25% da população, a gente tem aqui uma estrutura no singular. Então, 25% da população frequente ambientes culturais. E letra E, na frase, a maioria das pessoas não frequentam o museu, o verbo encontra-se no plural por concordar com pessoas, ainda que pudesse no singular concordar com a maioria. Lindo? É essa daqui. Tá certo, se tivesse no singular, tava certo também, sem problema. E 15, para a gente fechar, tem um pequeno texto aqui. O lixo eletrônico contém uma grande quantidade de material radioativo que causam... material que causa danos à saúde, faltou uma frase aqui, e ao meio ambiente. Reciclando seu lixo eletrônico, você evita que esse material fique jogado por aí, faltou o acento, fazendo mal ao nosso planeta. O texto do cartaz apresenta numerosos erros segundo a norma culta da língua portuguesa. Assinale a opção em que o segmento retirado do texto está correto. O lixo eletrônico contém, até aqui tudo bem, material que causam causam danos à saúde, faltou a crase. A saúde ao meio ambiente, faltou a crase. Esse material fica jogado por aí, não. Faltou o acento do aí, só a letra A mesmo. Então, você vê, essa questão misturou concordância, crase, acentuação, regência. Deu uma misturada boa, por isso que ela veio no finalzinho pra gente. É isso, gente. Concordância não é um tópico fácil, não é um dia fácil nas nossas vidas, um degrau molinho de subir, mas tem que subir, porque faz muita diferença para você em qualquer prova de concurso do Brasil. Então, faça, refaça quantas vezes você puder, simule, corrija o simulado também. Teoria, questão, direto. Essa revisão tem que ser constante, ela tem que estar na sua agenda, na sua programação, até a sua prova de concurso. Beleza?
Não tem jeito, vai passar, a gente tá juntinho. Um beijo!